passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Bíblia, vamos ler e comentar o capítulo 3 da carta aos Colossenses, capítulo 3, os versos do 1 até o 16. No capítulo 3 da carta aos Colossenses, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele explica aqui o verdadeiro comportamento cristão, revestirmos-nos de nosso novo ser, aceitando a Cristo e considerando a natureza humana como morta. Nós mudamos o nosso comportamento moral e ético ao deixarmos que Cristo viva dentro de nós, moldando-nos de acordo com aquilo que nós devemos ser. Então vamos lendo e comentando o capítulo 3 da carta aos Colossenses. Assim nos diz, no verso 1: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscar as coisas do alto, querido, significa se esforçar para colocar as prioridades do céu na nossa prática diária. Pensar nas coisas do alto significa concentrar-se no eterno ao invés do temporal. E ele continua no versículo 3: Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A expressão aqui, porque já estáis mortos, significa que, como uma pessoa morta, nós não devemos cobiçar as coisas deste mundo. O verdadeiro lar do cristão está onde Cristo vive. Esta verdade nos dá uma perspectiva diferente sobre a nossa vida na terra. Nós devemos encarar a vida sob a perspectiva de Deus, procurando fazer a sua vontade. Esse é o antídoto para o materialismo. Alcançamos a perspectiva adequada acerca dos bens materiais quando nós assumimos a mesma visão que Deus tem em relação a eles. Quanto mais considerarmos o mundo ao nosso redor de acordo com a perspectiva de Deus, maior será a nossa harmonia com Ele. Não devemos estar demasiadamente apegados àquilo que é apenas temporário. Ele diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que significa a vida de um crente estar escondida juntamente com Cristo em Deus? O termo escondida significa oculta e segura. E esta não é apenas uma esperança futura, mas um fato realizado no presente. O nosso serviço e conduta não nos trazem a salvação como um pagamento, mas são, na verdade, o resultado da nossa salvação. Portanto, tenha a certeza de sua salvação e viva cada dia para Cristo. No versículo 4, Paulo escreve: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, Cristo nos dá o poder para vivermos para Ele agora e também nos dá esperança para o futuro. Ele voltará. No restante, nós vamos ver na sequência desse capítulo aqui, Paulo explica como é que os cristãos devem agir agora a fim de estarem preparados para a volta de Cristo. No versículo 5 ele diz: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Idolatria pelo dinheiro, né? A avareza
é a idolatria pelo dinheiro. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca antes de Deus, acima de Deus, idolatra, adora. Adora o dinheiro, o avarento idolatra o dinheiro. Nós devemos nos considerar, então, mortos e indiferentes a essas coisas, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, ao desejo maligno e, como já falamos, a avareza. E assim como os ramos doentes de uma árvore, irmãos, essas práticas, elas devem ser cortadas antes que nos destruam. Nós devemos tomar a decisão consciente diária de remover qualquer coisa que sustente ou alimente tais desejos e confiar no poder do Espírito Santo. No versículo 6, Paulo diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, ela se refere ao juízo divino sobre esses tipos de comportamento, culminando com o castigo futuro e o fim do mal. Quando você for tentado a pecar, lembre-se de que um dia você estará diante de Deus. No versículo 7, ele continua: nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Ou seja, você andava em outro tempo, antes de conhecer Jesus, vivia nessas coisas antes, mas agora você está em Cristo, então você é uma nova criatura. E ele diz no verso 8, mas agora que você já conhece Cristo, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós devemos nos livrar de todas essas práticas más e da imoralidade. E aí então nós poderemos nos comprometer com o que Cristo ensina. Paulo estava rogando aos crentes a permanecerem verdadeiros e coerentes à sua confissão de fé. Eles deveriam se livrar da vida velha e se revestirem da nova natureza dada por Cristo. E eu pergunto, será que você tem permanecido fiel ao compromisso assumido com Cristo? No verso 9 ele diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmão, mentir uns aos outros rompe a unidade, destrói a confiança. A mentira destrói os relacionamentos e pode levar a um sério conflito em uma igreja. Então, não exagere as estatísticas, não espalhe boatos ou fofocas, e nem diga algo a fim de aumentar a sua própria imagem. Comprometa-se em sempre dizer a verdade. No verso 10, vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é que significa revestir-se do novo homem? Significa que a sua conduta deve estar de acordo com a sua fé. Pense comigo, se você é um cristão, você deve agir como tal. Ser um cristão significa mais do que apenas tomar boas decisões e ter boas intenções. Significa tomar as atitudes certas. E este é um passo direto que é tão simples quanto vestir as suas roupas. Todo cristão está participando de um programa de educação contínua, cujo mestre é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E quanto mais nós conhecemos a Cristo e a sua obra, mais estamos sendo mudados para ser como Ele. Como esse processo dura toda a vida, nós nunca devemos parar de aprender e de obedecer. Não há nenhuma justificativa para ficarmos alienados, mas há um incentivo para encontrarmos os ricos tesouros de nosso crescimento nele. Manter-se alinhado com a vontade do Senhor exige prática, revisão contínua, paciência e concentração. No verso 11 ele vai dizer: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A igreja cristã,
ela não deve ter nenhuma barreira de nacionalidade, de raça, de nível de educação, de posição social, de riqueza, de gênero, religião ou poder. Cristo desfaz todas as barreiras e aceita todas as pessoas que vêm a Ele. Nada deve nos impedir de falar aos outros a respeito de Cristo, ou de aceitar em nosso meio todo e qualquer crente. Os cristãos devem construir pontes e não paredes ou muros de separação. No versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo aqui oferece uma estratégia para nos ajudar a viver para Deus o nosso dia a dia. Primeiro, imite a atitude de compaixão e de perdão de Cristo. Nós vemos isso nos versos 12 e 13. No verso 14, segunda estratégia, deixe o amor guiar a sua vida. Terceira, deixe a paz de Cristo dominar o seu coração. No versículo 15 ele vai dizer: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. Tenha sempre em si mesmo, meu irmão, a palavra de Deus, e viva como um representante de Jesus Cristo. A chave para perdoarmos aos outros é lembrarmos do quanto Deus tem nos perdoado. Você considera difícil perdoar a alguém que o prejudicou um pouco, mesmo sabendo que Deus já o perdoou por tantas transgressões? Perceber o amor e o perdão infinitos de Deus pode ajudá-lo a amar e a perdoar aos outros. Todas as virtudes que Paulo nos encoraja a desenvolver, elas estão perfeitamente unidas pelo amor. Quando nos vestimos com essas virtudes, a última peça do vestuário que devemos vestir é o amor, que mantém todas as demais qualidades, cada uma em seu próprio lugar. Praticar qualquer lista de virtudes sem praticar o amor levará à distorção, à fragmentação e à estagnação. E os cristãos, eles devem viver em paz. Irmão, viver em paz não significa que todas as diferenças de opinião serão repentinamente eliminadas, mas exige que os cristãos dedicados trabalhem juntos, apesar de suas diferenças. Tal amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão de atender às necessidades dos outros. Viver em amor leva à paz entre os indivíduos e entre os membros do corpo de Cristo, os cristãos. Os problemas em seu relacionamento com outros cristãos causam conflitos abertos ou um silêncio mútuo. Considere o que você pode fazer para curar esses relacionamentos com amor. No verso 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra árbitro, ela faz parte da linguagem do atletismo. Paulo nos diz que nós devemos deixar que a paz de Cristo seja o árbitro ou o juiz de nosso coração. Nosso coração é o centro do conflito. É nele que nossos sentimentos e desejos se colidem, nossos temores e esperanças, a desconfiança e a confiança, o ciúme e o amor. Como podemos lidar com esses conflitos constantes e viver conforme a vontade de Deus? Paulo explica que devemos decidir entre os elementos conflitantes usando as regras da paz. Que escolha promoverá a paz em nossas almas e em nossas igrejas? Irmãos, no verso 16 ele conclui: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Embora os primeiros cristãos tivessem acesso ao Antigo Testamento,
e o usassem livremente, eles ainda não tinham o Novo Testamento ou quaisquer outros livros cristãos para estudar, como nós temos hoje. As suas histórias e ensinos sobre Cristo eram memorizados e passados de pessoa para pessoa. Às vezes, os ensinos eram postos em música, através dos salmos. E assim é que a música se tornou uma parte importante da adoração e da educação cristã. Amém, queridos? Que assim o Senhor esteja então aplicando a compreensão e o entendimento desta porção da palavra de Deus em nosso coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.